parte, tá ok? Vamos para o nosso tempo de estudo e reflexão na Palavra de Deus nessa noite. Nós vamos continuar nossa série de estudos no Sermão do Monte. Nós estamos olhando para a quarta parte do Sermão da Montanha, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele parte do campo teórico e ele começa a caminhar para a parte prática do cristianismo. Meus irmãos, o que nós temos observado é que o cristianismo não é algo para ser experimentado somente no campo das ideias. O cristianismo, ele é algo para ser experimentado na prática. Aquilo que nós cremos deve transformar aquilo que nós somos. E o que nosso Senhor está dizendo aqui é que nós cremos numa teologia correta. Você se lembra que quando nós olhamos para o capítulo anterior, nós vimos o nosso Senhor estabelecendo as bases da lei. Ele veio explicando o que os escribas e fariseus compreendiam de forma errada a lei de Deus, e ele coloca ali o real significado de qual era a intenção da lei. E agora nós vemos a partir do capítulo 6, o nosso Senhor combatendo uma religiosidade de aparência. E ele vai ilustrar essa religiosidade de aparência, focando em 3 atitudes externas de religiosidade. Nós vimos na semana passada a primeira delas, que é a doação. Então, uma das maneiras como nós vemos a nossa espiritualidade sendo colocada em prática é na maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro. Então, eu mostrei para vocês a maneira como Cristo apresenta aqui uma doação financeira, uma contribuição sem hipocrisia. Em segundo lugar, ele ilustra a religiosidade externa através da oração. É isso que está registrado do versículo 5 até o versículo 15. E é o que nós vamos estudar nessa parte. Não todo o trecho hoje, mas pelo menos o início. E depois ele ilustra também a religiosidade externa através de uma outra disciplina espiritual, chamada jejum, que ele vai do versículo 16 até o versículo 18. Então, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus, ele ensina que a nossa compreensão de quem Deus é afeta diretamente a maneira como nós vivemos. Para Jesus, a teologia, ou seja, a ideia que nós sustentamos sobre Deus determina a prática, a forma como nós vivemos. Na semana passada nós focamos a nossa atenção nos versos 2 até o versículo 4, e hoje nós vamos olhar para o versículo 5 até o versículo 8. Como eu falei para vocês, o trecho onde ele vai falar sobre a oração vai do versículo 5 até o versículo 15. Mas nós vamos focar a nossa atenção hoje somente nos versos 5 a 8. Porque do versículo 9 até o versículo 15 é a famosa oração do Pai Nosso. E eu quero gastar um tempo específico para nós estudarmos somente esse trecho. Não daria tempo de eu cobrir todo o trecho de uma vez só, então preferi dividir em 2 partes para nós darmos ali o tempo necessário para estudarmos a oração do Pai Nosso. Então convido você que pode se colocar em pé mais uma vez para fazermos a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. E eu agradeço a irmã Leila pelo carinho aqui em preparar essa tampa, com certeza muito mais bonita do que aquele papel que nós usávamos que voava para todo lado, né? Então agradeço aí pelo cuidado também com a nossa igreja. Vamos fazer a leitura dos versos 5 a 8. Diz assim a palavra de nosso Deus: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que no muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles,
porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, até mesmo antes de lhe pedirem. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar pedindo mais uma vez a direção de Deus para o estudo da tua palavra. Nosso Deus, rogamos ao Senhor, ó Pai, que nos direcione no estudo da sua palavra nessa noite. Que ela venha de encontro com as nossas necessidades, nos confortando, mas também nos confrontando. Que nós possamos sair daqui alimentados, edificados e transformados por ela. Eu rogo ao Senhor que me capacite a transmiti-la com simplicidade e que ela seja produtiva em nosso meio nessa noite. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar? Como os irmãos sabem, eu normalmente coloco uma frase que sintetiza tudo aquilo que nós vamos estudar nessa noite. E a frase que eu gostaria de destacar para vocês é a seguinte. A frase que resume o nosso estudo nessa noite é: a oração é a essência da comunicação entre o ser humano e seu Criador. É através dela que estabelecemos um diálogo íntimo com Deus, expressando os nossos anseios, gratidão, arrependimento e buscando sua orientação em nossas vidas. Se você quiser uma definição do que é a oração, essa daqui é uma boa definição para que você tenha. Vamos ler todos juntos? A oração é a essência da comunicação entre o ser humano e o seu Criador. É através dela que estabelecemos um diálogo íntimo com Deus, expressando nossos anseios, gratidão, arrependimento e buscando sua orientação em nossas vidas. Meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versos 5 a 8, nosso Senhor, Ele nos oferece preciosas instruções sobre a oração. Quando você lê as Escrituras, você percebe que é destacado que nós, como seres humanos, não sabemos sequer como devemos orar. Se dependesse de nós, o sucesso das nossas orações todas estariam fadadas ao fracasso. Porém, aqui, nesse verso, nesse trecho em específico, nosso Senhor está nos alertando contra a hipocrisia da oração. E ele destaca aqui que a verdadeira conexão com Deus não se baseia em palavras vazias. Não é no muito falar que nós demonstramos intimidade com o Senhor. Não é na quantidade de palavras que você usa na sua oração que você mostra que você de fato tem um relacionamento com Deus. O que ele vai destacar para nós aqui é que a atitude de humildade e de sinceridade são fundamentais quando nós tratamos do assunto da oração. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos encontrar vários exemplos de personagens cujas suas vidas foram marcadas pela prática da oração. Um exemplo notável é o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele nos ensina sobre a profundidade da comunhão que ele tinha com o Senhor, através de muitas orações que ele registra nos Salmos. E conforme nós estudamos os Salmos, já alguns deles no passado, eu destaquei para vocês que há uma estrutura que sempre é mantida nos Salmos. Não sei se você se lembra. Quando o salmista começa o seu salmo, em sua oração, ele sempre começa apresentando ao Senhor um dilema, apresentando ao Senhor uma causa, um motivo de sofrimento. E ele transborda diante de Deus toda a sua frustração, todo o seu sofrimento, toda a sua dor. Porém, todos os salmos, seguindo essa mesma estrutura, eles não terminam ali. Após o salmista transbordar diante do Senhor todas as suas dificuldades, você percebe que o próprio Espírito Santo de Deus começa a derramar em seu coração um consolo. E ele termina o salmo em regozijo.
em alegria, porque o Senhor age dessa forma. A oração na vida de Davi tinha uma função restauradora. Em momentos de tristeza, em momentos de adversidade, Davi, ele sabia que a única coisa que poderia confortar o seu coração era derramar-se diante do Pai em oração, revelando a sua dependência do Senhor, demonstrando a sua confiança inabalável no poder e na fidelidade de Deus. Davi é um exemplo claro para nós dessa confiança. Um outro exemplo é Daniel, um homem também conhecido por sua fé inabalável, mesmo em meio às adversidades. Daniel enfrentou muitos desafios nessa vida, e mesmo diante de um dos mais icônicos momentos, onde ele é lançado numa cova de leões, o texto bíblico nos diz que enquanto rodeado pelos leões, ele ficava fazendo o quê? Buscando a presença de Deus em oração. Ele se mantinha em constante comunhão com o Altíssimo. E o texto bíblico nos diz que os leões tiveram suas bocas travadas, fechadas, porque o Senhor o sustentou, o Senhor o preservou. O Senhor demonstra então aqui, através da vida de Daniel, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Além disso, não podemos deixar de mencionar a figura mais icônica como um exemplo de vida de oração. Quem você acha que é? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, sem dúvida, é o nosso maior modelo de oração. Em diversos momentos do seu ministério terreno, ele se retirava, ele se afastava das pessoas. Para quê? Para ter um período dedicado de intimidade com Deus em oração. Ele tirava esses momentos solitários, em lugares solitários, buscando comunhão com o Pai. E ele nos mostra que se ele, sendo Deus, tinha momentos assim, quem dirá nós, meros mortais e pecadores? Muitas vezes nos apoiamos na ideia de que não temos tempo. Mas será que a agenda do nosso Salvador não era completamente tomada de compromissos e atividades? Sem dúvida que sim, mas ainda assim, ele tirava momentos para orar. E uma das orações mais famosas, mais conhecidas, nós vamos estudar na sequência, que é a oração do Pai Nosso, que ele nos ensina como orar. Mas também a oração que ele derrama seu coração diante de Deus, no jardim do Getsêmani, antes da crucificação, onde o texto bíblico nos diz que numa agonia de alma tão grande, ele orou e transpirou gotas de sangue. Sem dúvida, meus irmãos, a oração é um elemento essencial na vida cristã. O nosso Senhor, num momento de tremenda agonia, ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, porém, seja feita a sua vontade. A crucificação é um poderoso exemplo de que uma vida de oração não é uma garantia de libertação do sofrimento. O nosso Senhor orou, mas Deus tinha um plano soberano. Deus tinha um plano soberano na vida do nosso Deus, de trazer a vida eterna para todos aqueles que creem. Meus irmãos, Jesus, ele continua nos ensinando sobre a verdadeira justiça. E ele contrasta aqui a falsa justiça que era praticado por um grupo muito famoso e conhecido de religiosos da época, chamado escribas e fariseus. E assim como ele já expôs a hipocrisia desse grupo, quando ele falou a respeito das doações, assim como ele vai expor no futuro a hipocrisia desse grupo, quando ele tratar sobre o jejum, ele agora quer revelar para nós
a hipocrisia desse grupo tratando a respeito do assunto das orações. E as orações dos escribas e fariseus eram marcadas por hipocrisia. Tanto que eles eram alvo aqui dessa crítica tecida pelo nosso Senhor. Isso porque eles buscavam a ostentação através da oração. Eles estavam muito mais preocupados no que os outros pensavam dele do que aquilo que o próprio Deus sabia a respeito deles. Meus irmãos, eles não estavam tão preocupados em desenvolver através da oração um relacionamento com Deus, desde que as pessoas pensassem que eles tinham um relacionamento com Deus. Porém, ao invés de ter essa relação íntima, essa relação sincera com o Pai, as orações dos escribas e fariseus eram meramente exibições públicas e performáticas de piedade. Jesus vem aqui, meus irmãos, e ele nos adverte a não seguirmos esse exemplo. Crente, não viva um cristianismo de aparência. Você pode enganar, assim como os escribas e fariseus enganaram toda a sociedade. Mas existia alguém que eles não eram capazes de enganar. Quem? Jesus. Jesus conhece a hipocrisia do seu coração. E ele então confronta essa hipocrisia. E Jesus nos adverte a não seguirmos esse exemplo vazio. Agora, no campo da oração. Ele nos encoraja a buscarmos uma comunhão com Deus verdadeira. Deus quer ter intimidade com os seus filhos, um relacionamento real, concreto. Agora eu digo para você, a maior parte desse relacionamento vai acontecer em secreto. Não é em público. É fácil parecer perfeito às vistas humanas. Mas o lugar onde o Senhor está preocupado é na intimidade dos nossos corações. É ali que verdadeiramente revelaremos se estamos em intimidade com Ele. E Ele nos diz aqui que quando nós estamos nesse relacionamento, Ele nos ouve e nos responde quando oramos, segundo a sua vontade. E nessa noite, a fim de facilitar a nossa compreensão dessa passagem, nós vamos dividi-la como fizemos nas mensagens anteriores, em 3 partes. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que não fazer. Faltou um R ali, me perdoe. Eu fiz hoje à tarde, na pressa ali, esses slides, então faltou uma letrinha. Tenham paciência ali. Então, o que não fazer? Olha o que diz o verso 5. Ele diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Meus irmãos, o judaísmo, ele sempre atribuiu uma grande importância para essa virtude espiritual que é a oração. E você precisa lembrar que, como um povo escolhido por Deus, os judeus, eles foram agraciados pelo Senhor com a Bíblia, com a sua palavra. Deus falava com o povo dele diretamente através da lei, através das escrituras. Mas não somente eles tinham o privilégio de receber uma comunicação de Deus, mas eles também tinham o privilégio de ter uma comunicação direta com ele através da oração. No entanto, ao longo do tempo, a prática das orações foram cada vez mais ritualizadas. Cada vez mais foram transformadas em rituais vazios. Muitos judeus, eles recitavam orações que eram prescritas e obrigatórias. Eles tinham lá orações para vários momentos diferentes. Porém, eram orações só repetidas, faladas como um papagaio, mas
sem de fato um envolvimento emocional, sem de fato um envolvimento espiritual, orações que não transformavam de fato o coração. Eram orações fixas, como por exemplo o Shema. Lembra? Shema Israel. O nosso Deus é o único Senhor. E nós temos ali várias orações que eram escritas assim, como modelos, porém eles as usavam quase como um amuleto. Muitas vezes elas eram usadas como meras repetições. E diariamente eles eram obrigados a, em horários específicos, independentemente do estado de espírito, independentemente do que estivessem fazendo, eles precisavam parar e eles precisavam, em horas específicas do dia, geralmente 3 horas específicas do dia, eles eram obrigados a parar e recitar as orações que um judeu devoto precisava fazer. E essas orações específicas eram direcionadas para momentos específicos, para objetos específicos. Você percebe que eles tinham uma habilidade que muitas vezes nós encontramos aqui na nossa sociedade de complicar as coisas. Aquilo que era para ser simples, entrar na presença do Pai em oração, eles sistematizaram, fragmentaram, e ao invés de unificar a oração, como nós vimos lá no início, como um momento de intimidade, de comunicação com o Criador, eles criaram uma série de leis ritualísticas, uma série de rezas prontas, onde eles precisavam recitar aquilo naquelas horas específicas, senão eles estariam quebrando aquilo que eles tinham colocado como lei de Deus. Então, meus irmãos, sem dúvida, essas problematizações que eles fizeram ao redor das orações fez com que aquilo que era uma virtude se tornasse uma burocracia pesada, um fardo desnecessário para ser carregado. Eles chegaram ao ponto de valorizar muito mais a duração da oração do que aquilo que está sendo orado em si. Eles estavam muito mais preocupados que as orações fossem longas do que de fato que elas fossem sinceras. E isso levou muitos a elaborarem orações prolongadas, orações rebuscadas, orações muito adjetivadas, sabe? Aquelas orações que você muda até o tom de voz quando você vai fazer, já viu? Pessoas que falam normal, quando vão chegar na oração, muda o tom, parece a mesma pessoa que está orando. Você fica em dúvida até. Coloca ali um linguajar que nem se usa. Meus irmãos, isso levou a sérios problemas no campo dessa virtude espiritual tão importante. E o erro comum, um dos erros mais comuns, foi a da repetição sem sentido. Aonde você acha que eles se inspiraram para orar dessa forma? Nas religiões pagãs. Em vez de buscar uma conexão íntima e genuína com Deus, eles buscaram impressionar os outros com suas palavras elaboradas. Agora, no cerne de todos esses erros, estava o pecado da hipocrisia, porque eles estavam muito mais preocupados não em serem vistos por Deus, mas em serem vistos pelos outros. Porque através da oração performática, eles alimentavam seu orgulho. Eles aparentavam ter comunhão com Deus, quando na verdade eles não tinham coisa nenhuma. E esse desvio, transformou uma virtude sagrada, que é a oração, que era um instrumento para glorificar a Deus, para buscar o engrandecimento do Senhor, em algo pecaminoso e mau. Essas advertências de Jesus, meus irmãos, nos chamam a buscar uma oração sincera, um relacionamento de intimidade com Deus,
que não se preocupa com o que os outros pensam, que não está tão preocupado com o que os outros vão ver, mas que está centrado, consciente de que o Senhor vê. E no versículo 5, mais uma vez, o nosso Senhor cita os hipócritas e diz que eles tinham uma característica. Eles gostavam de orar em pé. Agora, existe algum problema em orar em pé? Existe algum problema em orar em pé? Nós oramos hoje aqui em pé. A posição corporal diz alguma coisa? Ou é algum tipo de qualificação para nós orarmos? Não. Deus nos ouve em pé, Deus nos ouve sentados, Deus nos ouve deitados, Deus nos ouve de joelhos. Normalmente, há um conhecimento pleno, na maior parte das vezes, de que ao orarmos, nós vamos nos ajoelhar diante de Deus em sinal de submissão. Agora, isso pode ser feito em secreto também. Isso pode ser feito em público. Ficar em pé para orar era uma prática comum para os judeus, principalmente naquela época. No passado, no Antigo Testamento, vemos pessoas orando de várias maneiras, como ajoelhadas, prostradas e em pé. No templo de Jesus, ficar em pé era apenas uma das maneiras mais comuns de se orar. E não significava necessariamente que alguém queria chamar a atenção por causa disso. Então nós não precisamos nos focar tanto no exterior, na forma, se é em pé, sentado, ajoelhado. Não é esse o foco aqui do texto. O que é dito é que eles gostavam de orar em pé, o que era, até certo ponto, uma posição comum. Agora o texto continua. O texto continua e diz que eles gostavam de orar em pé aonde? Sinagogas, isso mesmo. O que eram as sinagogas? As sinagogas eram locais comuns para as pessoas orarem. Então, os judeus que moravam longe do templo, eles muitas vezes montavam sinagogas ali na sua região, que serviam quase como pequenas congregações, onde eles se reuniam, não somente para o culto, mas também as sinagogas eram utilizadas como importantes instrumentos para atividades sociais, para atividades comunitárias. E a coisa mais comum de se acontecer numa sinagoga era você chegar lá e ter pessoas orando. Então, há algum problema em alguém orar em pé nas sinagogas? Era uma atitude, era algo comum naqueles dias. Agora o texto também cita outro local que eles gostavam de orar. Ele diz, nos cantos das praças. Os judeus, aqueles mais devotos mesmos, eles oravam em qualquer lugar. Então imagine que eles estivessem andando pela avenida, pela rua, e desse o horário da nona hora da oração. Eles parariam imediatamente naquele lugar e eles iam fazer a oração que era prescrita para aquele momento. Então, até certo ponto, isso era a coisa mais comum. A palavra usada aqui para praça se refere a uma rua principal, uma rua larga, onde muitas pessoas elas estavam ali reunidas. Agora, existiam alguns que não era assim. Eles estavam andando por aquela avenida e eles, ao dar a hora, oravam. Eles escolhiam, naquela hora, estar naquelas avenidas, porque eles sabiam que ali, naquele momento, quando eles parassem para orar, todo mundo ia perceber a presença piedosa desses indivíduos. Agora, havia algum problema em orar em um local movimentado? Não. Isso não é um problema. Desde que você estivesse nesse local e nessa hora fosse a hora de orar. É aí que nós devemos nos lembrar como cristãos de que não devemos nos envergonhar de,
ao estarmos num restaurante ou numa praça de alimentação, quando você vai se alimentar, quando você vai comer, você vai deixar de orar porque está em público, porque não quer constranger ou ser constrangido? Não. Como cristãos, nós fazemos o quê? Nós damos graças por aquilo que o Senhor tem nos dado, independentemente de onde estivermos. Não programamos estar na praça de alimentação para orar, mas já que estávamos lá, não deixaremos de orar. Então não havia problema em nenhum desses pontos até aqui. Orar em pé, nas sinagogas, nos campos das praças. O problema por trás de tudo isso aqui é no que é dito a seguir. Porque a intenção por trás do que era feito era o problema, não no que era feito em si. Ele diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças. E ele complementa dizendo: para serem vistos pelos outros. Qual que é o problema então aqui? O problema não era o que estava sendo feito. O problema era a intenção por trás daquilo que estava sendo feito. Os hipócritas, eles queriam ser vistos pelos outros. E quando eles oravam, eles escolhiam estar em pé nas sinagogas e nas praças para serem vistos, para chamarem a atenção e serem admirados pelos outros, pela sua piedade. Você se lembra que nós lemos na mensagem anterior, quando nós olhamos para Lucas 18, na parábola do fariseu e do publicano? Aquele homem que ia lá no templo e ele orava lá em alta voz para que todo mundo ouvisse e visse a piedade, o quanto ele era melhor do que aquele pobre pecador que estava ao seu lado. No entanto, meus irmãos, Jesus, ele não está aqui, e lembre-se disso, condenando a oração pública em si. Até porque ele mesmo fez orações públicas enquanto exercia seu ministério público com seus discípulos. Se você se lembrar, lá em Mateus capítulo 14, versículo 19, no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus era acompanhado por uma multidão, o texto diz: e tendo mandado que a multidão, olha, tinha uma multidão diante dele, se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Ele orou naquele momento diante de uma multidão. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e esses deram às multidões. Existem nas Escrituras vários exemplos de orações públicas, de orações sinceras registradas. Salomão é um exemplo disso na oração da dedicação do templo. Esdras é um exemplo disso quando ele faz a oração da renovação da aliança com Deus. Mas as orações dos hipócritas eram diferentes. O problema delas é que elas eram orações ritualísticas, elas eram orações longas, elas eram orações ostentosas que buscavam apenas uma coisa: chamar a atenção dos homens e não de Deus. E o versículo 5 termina dizendo: em verdade lhes digo que eles já receberam o quê? A sua recompensa. Qual era a recompensa que eles estavam recebendo? A admiração das pessoas. Só. Acabava ali. As pessoas olhavam para eles e falavam: olha, ali é crente de verdade. Acabou. O reconhecimento ficava no campo terreno, não celestial. Então nós já vimos, meus irmãos, aqui no verso 5, o que não fazer. Agora vamos olhar para o verso 6, onde nós veremos o que fazer. E agora eu coloquei o R. Diz assim no verso 6: mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Como eu disse para vocês no início da mensagem, irmãos, orar é falar com Deus. Orar
é uma forma de nos aproximarmos de Deus. Meus irmãos, a oração é uma oportunidade que nós temos de derramar diante do Senhor todos os nossos pensamentos. Deixarmos diante dele todas as nossas preocupações. Deixarmos diante do Senhor toda a nossa gratidão. É um momento, meus irmãos, onde nós podemos nos conectar profundamente com aquele que verdadeiramente pode mudar a situação. Imagine você tendo um problema e você sabe que você tem acesso a alguém que pode solucionar esse problema. O que você faria? Imediatamente você iria até lá. Irmãos, nós temos acesso ao Criador do universo. Em momentos quando estamos desorientados, podemos buscar a Ele em oração, porque estamos certos que Ele nos orienta. Meus irmãos, quando estamos com os corações quebrados, moídos, nós podemos ter a certeza de que, ao recorrer ao Senhor em oração, Ele é o único capaz de nos confortar. A oração deve ser uma virtude espiritual presente na vida dos cristãos todos os dias. Jesus está aqui nos ensinando sobre a importância da oração na nossa caminhada espiritual. E ele destacou que a oração não deve ser uma mera formalidade. Não é somente acordar, Senhor, obrigado pela noite. Não é chegar a hora da refeição, Senhor, obrigado por esse alimento. Não é chegar a hora do jantar, Senhor, obrigado por esse alimento mais uma vez. Ou chegar a hora de dormir, Senhor, obrigado por esse dia, me dá uma boa noite de sono. Muitas vezes é desse jeito que nós oramos. Isso são vãs repetições. Isso são orações ritualísticas. Imagine se o seu relacionamento dentro de casa com o seu cônjuge se limitasse somente a essas trocas de palavras. Que nível de intimidade você teria com o seu cônjuge? Que nível de intimidade você teria com seus filhos? Mas muitas vezes é desse jeito que nós nos relacionamos com Deus. Jesus Cristo vem aqui e diz para nós que o nosso Senhor, Ele quer ter um relacionamento íntimo e sincero com seus filhos. E esse relacionamento íntimo e sincero passa por uma vida de oração autêntica, uma vida de oração verdadeira. Porque talvez você pense que está orando, mas você não está. Você pensa que está tendo uma vida de oração, mas você tem vivido como os escribas, como os fariseus, com uma vida de fachada. Mas o Senhor sabe o seu coração. O Senhor conhece. E Ele talvez esteja até te confrontando nessa noite. Quando Jesus diz aqui, meus irmãos, ao orar, Ele coloca para nós que a oração é uma realidade na vida do cristão. Perceba que ele não fala, se você orar. Ele fala, ao orar. Em algumas versões ele coloca, quando orar. Ele está dizendo com isso que a oração deve ser parte regular na vida do cristão. Quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz ali, orai sem cessar. Você fala, pastor, como pode alguém orar sem cessar? Afinal de contas, como eu vou orar sem cessar se eu estou dirigindo um carro? Tem como orar enquanto eu dirijo um carro? Ou uma moto, né? Tem como? Óbvio, só não fecha o olho, tá? Meus irmãos, essa conexão em espírito de oração, é isso que ele está nos desafiando a fazer. Meus irmãos, o que nós temos que entender é que como cristãos, a nossa vida deve ser vivida coram Deo. Essa é uma expressão em latim que significa diante de Deus. Tudo o que nós fazemos deve ser feito diante de Deus. Então, desde o momento que nós abrimos os olhos,
até o momento em que nós o fechamos durante o nosso dia, nós devemos estar em constante conexão e relacionamento com Deus. Por isso que ele diz aqui, ao orar. E ele nos encorajou que quando nós formos fazer isso, quando nós vamos tirar, porque existem momentos onde nós vamos tirar esse espaço de tempo da nossa agenda para a dedicação exclusiva da oração. Ele diz que quando isso acontecer, nós devemos buscar lugares não de destaque. Lugares não de onde as pessoas vão ver. Ele diz que nós devemos entrar no quarto e fazer o quê? Fechar a porta. O que ele quer nos ensinar aqui, meus irmãos, é que nós devemos ter uma vida de oração totalmente dedicada e concentrada em Deus, longe das distrações do mundo. Existem momentos na nossa vida cristã em que nós precisamos do quarto. E a palavra quarto aqui no original se refere a um tipo de quarto muitas vezes usado pelos judeus, um quarto bem escondido, bem reservado, usado por eles para armazenar bens preciosos. Aqui era um quartinho escondido mesmo, onde você ia colocar coisas e você sabia, olha, aqui está bem guardado, nem eu vou encontrar. Não sei se você já aconteceu isso, né? A ideia aqui nesse texto é você procurar o local mais privativo possível. E como eu já disse no ponto anterior, ele não está falando que nós não podemos orar em público, mas ele está incentivando que nós tenhamos tempo de intimidade com Deus, um período de isolamento dedicado à oração, longe de distrações, longe dos celulares, longe das televisões, e por que não dizer até às vezes longe dos seus familiares. Mesmo que os outros saibam que naquele momento você vai estar orando, o mais importante é que naquele tempo nós estejamos conscientes que estamos entrando num relacionamento de intimidade com o Criador do universo. Por isso que ele diz, ore a quem? Ao seu Pai, que está em secreto. Quando nós oramos, meus irmãos, nós devemos direcionar nossa atenção exclusivamente a Deus. Independentemente de nós estarmos sozinhos ou em grupo. O modelo de oração que nós vamos estudar na sequência, que é a oração ensinada por Cristo, leva qual nome? Pai Nosso. Ou seja, é uma oração que enfatiza no relacionamento coletivo que nós temos como cristãos com Deus. Mas nós devemos nos lembrar que o relacionamento de oração coletiva só vai existir quando eu tenho um relacionamento individual com Deus. Agora eu vou dizer, sabe por que os cultos de oração, na maior parte das vezes, são os menos frequentados pela igreja? E eu não estou me referindo agora àqueles que trabalham ou estudam na quarta-feira. Eu estou me referindo àquele que fica em casa, tomando banho, descansando, jantando ou assistindo televisão ou mexendo no celular. Sabe por que você não tem uma vida de oração coletiva? Porque você não tem uma vida de oração individual. Quando você tiver uma vida de oração particular, você vai desenvolver prazer em estar diante de Deus com seus irmãos em Cristo no culto de oração. Nosso Deus nos lembra que quando nós entramos diante dele em oração, ele conhece os nossos corações. Ele diz, e o seu Pai, que vê em secreto. Nosso Deus, quando nós nos isolamos, quando nós nos separamos de toda a multidão para dedicarmos tempo
a Ele em oração, as pessoas não vão estar vendo. Ninguém vai olhar para você como um exemplo de virtude ou um super crente. Mas o texto nos diz que aquele que verdadeiramente importa estará de olho. Fala que o Pai que vê em secreto. E quando nós compartilhamos os nossos pensamentos mais íntimos com Deus, nós podemos ter a certeza de que nossas confidências são mantidas em segredo diante de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas reclamando, né? Eu não tenho ninguém para conversar. Se você é salvo, você tem. Às vezes eu vejo pessoas frustradas. Eu queria ter tanto um amigo para desabafar. Você tem o Criador do universo. E muitas vezes deixamos passar essas oportunidades. Muitas vezes confiamos em outras pessoas. Muitas vezes compartilhamos com outras pessoas nossas frustrações, nossas angústias. Muitas vezes confiamos e pedimos. Não fala para ninguém. E nós descobrimos o quê? Que falaram. No entanto, quando nós oramos em secreto, diante de Deus, nós podemos ter a certeza de que Ele nos ouve atentamente e Ele vai respeitar completamente a nossa privacidade. Ele não vai compartilhar com ninguém. Um coração puro e sincero, ao orar, recebe toda a atenção e o cuidado do nosso Pai Celestial. Além disso, o versículo 5 termina com essa promessa. Fala aqui, e o seu Pai que vem em secreto, lhe dará o quê? A recompensa. O primeiro grupo, que estava ostentando uma oração de aparência, recebeu a sua recompensa dos homens. Aqui é destacado para nós que nós recebemos a nossa recompensa de quem? Do Pai. Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, Ele nos recompensa de maneiras que só Ele pode nos proporcionar. Aí você pergunta para mim agora, né? Pastor, quais recompensas? Eu não sei. Eu não sei. O texto não nos diz. Mas nós podemos confiar que Deus abençoará aqueles que os buscam com um coração puro. E a palavra de Deus nos diz que, se nós, sendo maus, quando nossos filhos pedem pão, nós damos o quê? Pão. Imagine o nosso Pai Celestial. Ele está pronto a responder às nossas orações e nos abençoar. Enquanto os que oram de forma hipócrita buscam recompensas mundanas, aqueles que são sinceros e humildes em sua comunhão com Deus serão recompensados diretamente por Deus. Então nós já vimos no verso 5 o que não fazer. Nós vimos no verso 6 o que fazer. E eu quero finalizar nessa noite apresentando o terceiro ponto, no verso 7 e 8, onde nós temos instruções sobre a oração. Olha o que ele diz no verso 7. Ele diz assim, verso 7, e orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Jesus está destacando aqui um erro, que é você fazer da oração um ritual de uma reza, onde você repete palavras vez após vez. Como eu disse para vocês, eles haviam aprendido isso das religiões pagãs da época, onde era uma prática muito comum. E é interessante nós percebermos ou entendermos o que o texto nos diz, porque a palavra usada aqui por Jesus, quando ele diz vãs repetições, nós usamos no português essa categoria chamada onomatopeia. Então, é basicamente como se nós traduzíssemos da seguinte forma: e orando, não usem de blá blá blá. É isso que o original está dizendo. Vãs repetições. O que ele está dizendo é, quando você for orar, não venha com conversa fiada. Não venha com palavras escritas prontas, palavras pensadas.
Muitas vezes, essa palavra era usada para se referir a cerimônias religiosas vazias. Agora, embora nem todas as orações repetidas, como por exemplo o Shema, existiam pessoas que as usavam de forma correta, eram hipócritas. Ele nos diz que na maioria das vezes é a isso que leva as orações escritas performáticas. Muitos acreditavam que quanto mais fossem repetidas determinadas palavras, mais eficaz a oração seria e que aí uma hora Deus ia te responder. Muitos acreditavam que quanto mais palavras fossem ditas na oração, mais eficaz aquela oração seria. Agora Jesus vem aqui e desafia essa ideia. Na Bíblia, nós vemos exemplos de que a eficácia da oração não está na quantidade de palavras que é dita. Você se lembra quando Elias estava diante dos profetas de Baal? Eles ficaram horas orando repetidamente as mesmas palavras, pedindo para que o Senhor enviasse fogo e consumisse aquele sacrifício. Foram ouvidos? Quando Elias vem, ele roga ao Senhor, mesmo encharcado de água, todo aquele sacrifício foi o quê? Consumido imediatamente. Muitos grupos religiosos nos nossos dias também acham que a chave para terem suas orações respondidas está no muito falar. No entanto, Jesus nos ensina que a verdadeira comunhão com Deus não é alcançada por meio de repetições vazias, mas sim por meio de uma conexão genuína e sincera. Embora Jesus tenha elogiado a persistência em oração, nós devemos orar sem cessar. Ele destaca que existe uma diferença muito clara entre orar sem cessar e ficar repetindo palavras muitas vezes sem sentido. A segunda instrução que ele nos dá aqui está no verso 8, que ele diz: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Irmãos, Deus não precisa ser convencido. Deus não precisa ser informado das nossas necessidades. Ele já sabe. Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós verbalizá-las. No entanto, o ato de orar aqui não se trata apenas de pedir, mas quando nós oramos, nós queremos unicamente nos aproximar de Deus, para que os nossos corações sejam alinhados com a vontade dele na nossa vida. Nós não queremos mudar a Deus. Quando nós oramos, nós devemos ir com o espírito preparado para ser moldados por Deus, para sermos alinhados à vontade dele. E aí, nesses momentos de comunhão com o Pai Celestial, quando nós gastamos tempo em oração, é que nossa vida é transformada. É através da oração que o caráter de Cristo começa a ser formado em nossas vidas. Em João, capítulo 14, versículo 13, nosso Senhor nos disse: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Para quê? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando Deus responde nossas orações, não é meramente para satisfazer as nossas vontades. Ele tem prazer como nosso Pai em fazer isso. Mas principalmente para que o Filho seja glorificado através do Pai. Quando nos entregamos à oração com um coração devoto, com motivos puros, direcionando nossa atenção exclusivamente a Deus, nós experimentaremos a verdadeira essência do que é a comunhão com Ele. Deus muitas vezes nos coloca nas situações que nos coloca,
para que nós possamos nos aproximar dele em oração. Muitas vezes, ele nos permite passar por situações e circunstâncias para que nós possamos valorizar o acesso que nós temos direto ao Pai. Que nós possamos chegar diante dele, levando e lançando sobre ele a nossa ansiedade, certo de que ele vai cuidar de nós. As orações, meus irmãos, devem nos levar a confiarmos cada dia mais que Deus sempre realizará a sua vontade soberana sobre nós. Às vezes, as suas respostas podem nos surpreender. Às vezes, as respostas às nossas orações podem até doer, mas nós não podemos nos esquecer que Ele é um Deus santo, justo e bom, e que Ele cuida de nós em todos os momentos. Quando nos aproximamos de Deus em oração, nós devemos fazê-lo com uma fé genuína, confiando em seu amor, em sua sabedoria, para nos guiar e para guiar as nossas vidas. E Ele nos convida aqui a compartilharmos nossos corações com Ele. O que Jesus Cristo está nos dizendo aqui nessa noite é: pare de viver uma religiosidade de aparência. O que Ele está nos dizendo é: eu quero ter um relacionamento de intimidade com você. E esse relacionamento vai ser visto, como nós vimos na semana passada, através da contribuição financeira, da maneira como nós lidamos com o dinheiro. Mas hoje nós estamos vendo que esse relacionamento vai ser visto na maneira como nós desenvolvemos essa virtude espiritual da oração. E eu gostaria de concluir nessa noite fazendo só algumas aplicações práticas. Primeira, desenvolva uma prática regular de oração. Reserve tempo na sua agenda para orar. Enquanto você não separar tempo, enquanto você não criar tempo, nunca vai sobrar tempo. E lembre-se, Deus não quer o que sobra, Ele quer as primícias. Então, organize o seu dia para ter um tempo de oração, porque senão ele simplesmente não vai acontecer. Estabeleça uma rotina, um momento para se encontrar regularmente com Deus em oração. E como eu disse, o culto de oração, às quartas-feiras, é um excelente momento também para nós afinarmos essa prática tão importante. Segundo, ore com sinceridade e com motivações puras. Não se preocupe se você vai falar um português correto. Não se preocupe se você vai usar adjetivos adequados para Deus. Busque um relacionamento genuíno com o Pai Celestial. E evite orações ritualísticas de meras repetições. Porque às vezes a gente pensa que somente outras denominações fazem isso. Mas nós muitas vezes caímos nessas mesmas falhas. Avalie suas orações e veja como muitas vezes você ora as mesmas palavras, as mesmas coisas. Às vezes você pede para alguém, ora lá por tal coisa, a pessoa, nem é a hora da refeição, Senhor, obrigado por esse alimento. Opa, não é essa oração, é a outra. A pessoa fala automaticamente. Ore com sinceridade pelas motivações puras. Em terceiro lugar, mantenha um diálogo constante com Deus. Viva a sua vida corandeo. Viva uma vida diante de Deus. Desde o momento que você acorda até o momento que você fecha os seus olhos. Lembre-se, você está sempre na presença de Deus. Quarto, confie na resposta de Deus. Tenha essa certeza. Todas as vezes que nós batemos, a porta abre. Toda vez que nós clamamos, Ele nos responde. Deus ouve as nossas orações e Ele tem prazer em respondê-la. Às vezes as respostas de Deus não serão aquelas que nós gostaríamos de ouvir. Mas mesmo assim, são as respostas que nós precisamos. Quinto lugar, busque a oração, entendendo que através dela nós crescemos espiritualmente. Deus usa essa virtude espiritual como um instrumento para
desenvolver em nós o caráter de Cristo. A palavra de Deus, leia a Bíblia e faça a oração se quiser o quê? Crescer. Nós ensinamos isso para as nossas crianças no culto infantil. E nós dizemos que quem não ora e a Bíblia não lê, o quê? Diminuirá. Fica assim, pequenininho. Obviamente, meus irmãos, não é físico, é espiritual. Mas nós devemos nos lembrar de que a oração é um importante instrumento que Deus usa para nos fazer crescer espiritualmente. Sexto e última aplicação. Compartilhe suas experiências de oração. Não hesite em compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. As bênçãos, muitas vezes nós chegamos aqui e não temos problemas em testemunhá-las. Mas as provas, as lutas, podemos testemunhar que mesmo diante delas, o Senhor permanece fiel. Não hesite em compartilhar suas experiências de oração com outros crentes. Encoraje-os a desenvolver uma vida de oração semelhante, fortalecendo a nossa fé como comunidade, como igreja. Por isso que nos nossos cultos de oração, nós temos um período para quê? Bênçãos e testemunhos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor por nos confrontar a termos uma vida de oração real. Que não nos contentemos com os escribas e fariseus que se contentavam em viver um cristianismo de aparência. Que nossas vidas de oração sejam transformadas. Que nós possamos, ó Deus, buscar ao Senhor e que sejam verdadeiramente transformadoras as nossas orações. Use-nos, ó Deus, como instrumentos para chegarmos diante do Senhor, levando o nome de outras pessoas. Trabalhe em nossos corações, em momentos de dor e sofrimento, onde nós não sabemos nem o que dizer nas orações, mas nós temos a certeza que o Senhor já conhece as palavras dos nossos lábios, e o Senhor está pronto a derramar o seu Espírito Consolador. Transforme a vida de oração dessa igreja, para que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Que nossa vida de oração seja isenta de hipocrisia, mas repleta de sinceridade e de relacionamento íntimo com o Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.